Havia numa cidadezinha bem pequena um pastor, e esse pastor, com um filhinho bem novo, comprou para ele de presente um gatinho, como se gatinho fosse um bom presente. E naquele dia, um sábado à tarde, ele sai para o quintal daquela casinha e foram começar já a treinar, domesticar aquele gatinho. E aí então o papai, pastor, muito educado, pegou o gatinho e colocou sobre a árvore e começou a dar ordem para o gatinho, como se estivesse domando aquele gatinho. O filho ficou encantado com o papai fazendo aquilo. O sonho dele era ter um gatinho. E de repente o gatinho, de um lado para o outro, perde o controle e vai para um galho que estava agora inalcançável. O garotinho fala: "E agora, papai?" O papai viu que eles estavam em apuros. O gatinho estava correndo risco de vida, ou melhor, de morte. A árvore era grande. Foi quando o pai, um pastor, todo pastor é muito criativo, né? Eu não sei o seu, mas lá em casa tem alguns pastores bem criativos. Ele falou: "Meu filho, eu tenho um plano. Vou pegar o meu carro e nós vamos amarrar uma corda na traseira do meu carro, no para-choque, e nós vamos amarrar na ponta dessa árvore que está caindo aqui." O galho era muito grande. E aí então o papai vai puxar o carro para frente, e esse galho vai começar a descer. A árvore era grande, o galho também. E quando o gatinho começar a descer, você o pega. E ele falou: "Uau, papai está agora no controle de tudo e vai dar tudo certo." Papai, pastor, deixou que o orgulho ensoberbecesse e falou: "Então vamos agora." E começou a dar a primeira no carro. E aí vem a mamãe, vem a irmã e começa a ver aquela cena do pastor puxando o carro, e o galho começou a descer, quando de repente, meus irmãos, a corda soltou do carro. E aquele galho, então, segurando o gatinho, foi projetado para um outro lugar. E lá viu o garoto voando o seu gatinho. Todos calados em silêncio. O pai: "Deus, que besteira que eu fiz." O garotinho olha para o papai e fala: "E agora, papai?" O gatinho foi embora no primeiro dia de casa. E assim termina a história. Brincadeira. Toda história pastoral tem um final feliz. 2 semanas depois, pastor Tadeu, o pastor vai visitar uma irmã da igreja, algumas quadras da sua casa. Bateu na porta, a irmã abre a porta: "Pastor, o senhor aqui, tudo bem, minha irmã? Vim aqui hoje trazer a ceia para a irmã, por favor, entre." O pastor, no segundo passo daquela casa, avista um pequeno gatinho. E ele pensou consigo: "Eu conheço esse gatinho." E ele perguntou: "Como?" A irmã falou: "Pastor, é uma longa história, entra para cá." Sentou o pastor na poltrona e falou: "O senhor não sabe da maior. O senhor sabe que o Johnny, o meu filhinho, o sonho do Johnny é ter um gatinho. Mas eu não gosto de gato, o senhor sabe disso, pastor. Mas sábado passado, ou melhor, retrasado, nós estávamos brincando no quintal de casa, no fundo da nossa casa, e o Johnny me encheu o saco: 'Mãe, me dá um gatinho.' E eu não sabia o que eu falava para o Johnny, meu único filho, pastor. De repente, Deus me deu uma ideia, eu tive uma ideia: 'Johnny, vamos agora nos ajoelhar aqui, e vamos pedir para Jesus um gatinho.' E se for da vontade de Jesus, Ele vai enviar um gatinho para você." Pastor, o senhor não sabe da maior. Eu e Johnny nos ajoelhamos naquele gramado,
E o Johnny pediu: Jesus, se tu existe e se tu gosta de mim, envia para mim um gatinho. Pastor, o senhor não sabe da maior. Em 20 segundos, um gatinho chegou voando dos céus e caiu aqui. Agora vem a moral da história. Coincidências acontecem quando um filho amado de Deus ora, aquele que pode todas as coisas. Coincidências acontecem. Uma igreja unida em oração ora. Coincidências acontecem. Obrigado, minha filha. Eu estava jogando esse microfone na parede. Quem sabe algum pastor está precisando de um microfone do outro lado dessa cidade. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento e nós vamos orar. Quantos aqui precisam de milagres nessa noite? Quantos precisam aqui de algumas coincidências? Como disse o pastor Gabriel Pandino, Jesuicidência, é isso que você falou, pastor? Rapaz, você está forte, hein? Cristoincidência, onde está na Bíblia isso, filho? 1 Gabriel, capítulo 6. Levante as suas mãos ao céu. Se você está com a sua esposa, com a sua família, dê as mãos. Meus irmãos, eu tenho experimentado milagres na minha vida pelo poder da concordância. Minha maior autoridade não vem do meu ministério pastoral, não vem do meu ministério de pregação, não vem dos meus aconselhamentos. Minha maior autoridade, pela graça de Deus, vem da minha casa. E eu tenho aprendido a viver e experimentar milagres a partir do primeiro altar da minha casa, que é a minha cama. Numa outra oportunidade vamos falar sobre isso. Mas eu quero desafiar você como casal a olhar para a sua cama não como um lugar de descanso ou de prazer, mas um lugar de oração, um lugar onde nós concordamos acerca de qualquer coisa na terra, para que do céu seja ligado. Eu queria nessa noite desafiar os casais dessa igreja a orarem juntos, a concordarem juntos acerca dos seus projetos. Reúna os seus filhos, reúna a casa. Existe poder na oração de uma família unida, em concordância, alinhada num só propósito. Assim como existe um grande tropeço e uma grande armadilha em um lar dividido. Eu vim aqui nessa noite como boca de Deus dizer que nós vamos experimentar milagres nessa semana, e você vai testemunhar disso nessa semana. Você vai procurar os seus pastores, seu líder de célula, e falar: pastor, eu tenho experimentado milagres, e Deus começou a mudar a minha sorte a partir daquele domingo, diante daquela palavra que foi lançada naquele lugar. Existe poder na concordância e existe milagre na casa que se une num só propósito. Levante as suas mãos aos céus. Pai, eu quero declarar nessa noite o teu reino sobre este lugar. Venha o teu reino sobre São Fidélis. A tua vontade seja feita sobre a nossa vida, assim na terra como no céu. Pai, nós oramos agora para que os céus se abram nessa cidade. Oramos pela paz em Jerusalém, em Israel, e oramos para que a paz do Senhor venha se manifestar sobre São Fidélis. E como igreja não queremos mais murmurar ou amaldiçoar essa cidade que o Senhor plantou os teus filhos. E eu quero dizer, se você está nessa cidade, se Deus te trouxe para cá, se Deus te plantou neste lugar, esse é o lugar que Deus vai te prosperar. E eu quero declarar nessa noite que toda palavra de maldição, de murmuração, de ingratidão contra essa terra seja agora destruída em nome de Jesus. Eu quero declarar que São Fidélis pertence a Ti. Eu quero declarar, Pai, que a economia, que as escolas, que os filhos dos filhos, que os Teus filhos vão prosperar neste lugar. E não vai ser necessário que os filhos saiam dessa cidade, porque nessa cidade vai haver, Pai, milagres. E em nome de Jesus, portas abertas para que Teus filhos cresçam e prosperem neste lugar. Quero declarar sobre as famílias deste lugar
avivamento, avivamento nos quartos, avivamento nas camas, avivamento nas mesas, avivamento nos lares dessa igreja. Eu declaro em nome de Jesus, que nesse momento o Senhor age com providência na saúde física, emocional e espiritual do teu povo. Pai, se houver alguém enfermo aqui nessa noite, visita, Senhor, em nome de Jesus, da ponta dos pés até a cabeça, manifesta do teu poder, porque teu é o poder, a glória e a honra para sempre. Em São Fidélis e até os confins da terra. Quem recebe essa palavra, diga amém. Aplauda o nome de Jesus nessa noite. Glória a Deus. Antes de se sentar, dá um abraço no seu irmão e fala assim: não me incomoda agora, porque eu quero ouvir a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Eu queria só que colocasse o segundo slide. Eu troquei a ordem, a foto da minha família primeiro. Eu não costumo andar sozinho. Quando a minha família não pode estar comigo, eu sempre levo um discípulo. E eu tenho aprendido que não se deve ser homem sozinho, assim como não se deve fazer ministério sozinho. 2 é melhor que 1, 3 é melhor que 2, e existe muita sabedoria quando a gente entende que Deus nos chamou para andar em coletivo, não ônibus coletivo, né? que é difícil, né, irmãos? Mas andar em conjunto. E aqui está a minha família, meu maior patrimônio. Aqui é Yara. Estamos casados há 22 anos, esse ano vamos completar 23 anos. A minha filha Camille completou 20 anos na semana passada. Ela atualmente faz psicologia. E esse rapazinho aí, né, acenando aí com o V de Vitória, é o Felipe, tem 7 anos. Felipe é uma bênção na nossa vida, príncipe dos cavaleiros, guerreiro. Felipe perdeu a audição quando nos mudamos dos Estados Unidos para cá, em 2018. Eu via normal, estava começando a falar, e permitiu Deus que ele perdesse a sua audição. Então o Felipe ficou surdo, mas Deus é tão bom que nos deu a graça de restaurar a sua audição pelo implante coclear, uma cirurgia que traz possivelmente o maior ganho de qualidade de vida do mundo, porque ainda dá a condição de um surdo ouvir. Então ele usa os aparelhos, ele tem mais de 40 eletrodos na cabeça, e ele tem um aparelhinho que fica conectado na sua cabecinha, é um magneto. Então quando ele está com o aparelhinho, ele ouve. Quando ele está sem o aparelhinho, ele é surdo. Então nós dizemos que ele é um surdo que ouve. Uma cirurgia maravilhosa, abençoada. Ele tem 7 anos cronológicos, mas a fala dele é de uma criança de 3 aninhos. Então ele fala ainda um pouquinho enrolado, mas Deus tem nos dado a graça de ter o Felipe, uma criança linda, maravilhosa, feliz, muito inteligente. Não vai dar para passar o vídeo ali, eu esqueci, mas o Felipe é tão apaixonado por Jesus, e isso acontece a partir dos pais, né? É nós que geramos isso nos nossos filhos, pela misericórdia do Senhor. Mas o Felipe, semana passada, ele teve 2 experiências maravilhosas. Ele quer se batizar, na nossa igreja só batiza adolescentes acima de 12 anos, e ele quer se batizar, já aceitou Jesus. Ele acha que pega o microfone, prega, ninguém entende nada, mas glória a Deus. E aí domingo passado, nós estávamos na chácara da igreja, e a minha esposa pegou, ele estava na piscina sozinho, pegou ele se batizando, ele se auto-batizou. Então o vídeo é uma figura, ele vai, coloca a mão assim, e a mãe filmando ele de longe, ele se batizou sozinho, e ele começou a pular, né? E na segunda-feira nós oramos juntos, e eu fui para o meu quarto, a esposa estava lá preparando a caminha dele, e eu estou no meu quarto, preparando para dormir, e só escuto assim: te amo, Jesus! Jesus, te amo! Irmãos, é maravilhoso. A Yara veio, bem, estão ouvindo isso? Falei, sim, é o Felipe. Felipe é apaixonado por Jesus, e eu tenho uma família abençoada.
Louvado seja o nome do Senhor por isso. 1 Coríntios 12, versículo de número 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo-vos agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Capítulo 13 de Coríntios agora vai começar, é o Salmo do Amor, é o suprassumo do que se fala a respeito desse amor da parte de Deus. 1 Coríntios é música gospel, virou música secular. Todo mundo conhece um pouquinho de 1 Coríntios 13, mas na verdade o texto começa no último versículo do capítulo 12, quando Paulo fala que vocês estão buscando com dedicação os melhores dons, mas agora eu passo a mostrar-lhes o melhor caminho, um caminho sobremodo excelente. Perceba que Paulo não está desprezando os dons, ele reforça os dons, mas ele fala, existe algo ainda melhor, mais excelente. E agora ele apresenta para aquela igreja que tinha os 9 dons presentes na igreja, uma igreja repleta de gente, de muito movimento, de muito barulho. Ele agora fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, quem pode dizer amém? É bondoso, diga amém. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses. Novamente, o amor não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente. Cadê os homens dessa igreja? Posso ouvir um amém? Que amém tão fraco. Não guarda rancor, macho. O amor não se alegra com a injustiça, não se alegra, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias que acontecem aí em Corinto desaparecerão, é o que Paulo está falando. As línguas que vocês falam vão cessar, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Agora, quando porém vier o que é perfeito, fala comigo, perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E Paulo agora fala sobre ele, a respeito dele e totalmente dele. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, tem algum homem de Deus aqui? Era o homem, esqueceu? Deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Agora permanecem esses três, a fé, o amor, a esperança, porém desses três o maior é o amor. O tema da minha mensagem hoje é tempo de separar os meninos. Repita comigo, é tempo de separar os meninos. Por falar em meninos, as crianças já foram para a salinha? Quem lembra desse tempo? As crianças ficavam no culto, né? Era uma bagunça, né? Pulava aquela coisa. Aí de repente era a hora da palavra. O pastor vinha, não sei se aqui era assim, mas lá em Goiás era assim. E a gente chamava as criancinhas, vem para frente agora, porque agora é a hora da palavra. E nós vamos separar as crianças dos adultos. Quem é que é desse tempo? 40, 50, 60... É a turma mais velha da igreja. E aí separava os meninos, as meninas dos adultos.
Eu trabalho com atletas de futebol, trabalhei em muitos clubes de futebol como psicólogo no Brasil. Pastor Hermínio foi atleta profissional, ele vai lembrar que havia alguns jogos que o treinador, naquela época não tinha psicólogo no esporte, mas alguém chegava e falava assim: olha, o jogo hoje é o seguinte, menino fica de fora, porque hoje é jogo de gente grande. Lembra disso? O que isso remetia? Agora é hora de falar sério, hoje o bicho vai pegar. Menino fica de fora, porque hoje é jogo de gente grande. Adulto fica, menino fica de fora. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de crise no mundo e especialmente no Brasil. Uma crise de identidade, um fenômeno ocorrendo especificamente no gênero masculino. Minha filha me liga ontem: pai, eu estou absurdada. Ela estava trabalhando ontem, nas horas de folga, ela trabalha na cafeteria da escola, agora vai ser síndica do prédio da escola, arruma só a latada. Falei: minha filha, pelo amor de Deus, síndica é a maior furada do mundo, irmão. Alguém aqui é síndico? Ninguém, né? Lá em cima, não. Aí agora, ela também é babá, e ela saiu ontem, foi no centro da cidade, ela falou assim: pai, você não sabe que eu vim. Nós estamos vendo na internet essa turma se vestindo de cachorro, já viu? Já viu isso? Gente se vestindo de cachorro e tal. A gente pensa que isso é brincadeira. Ela falou assim: pai, eu vi aqui ontem os dois jovens vestidos de cachorro, andando de quatro na rua. Eu falei: filha, por que tu não deu ração para eles? Eu estou doidinho para encontrar um cachorrinho desse, dar ração. Vai comer, filha, não é cachorro? Mas aí, latino, au, 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 au. Falou: pai, eu não acreditava, mas eu vi com os meus olhos. O que tem na cabeça desse povo, pai? Falei: não sei, filha, mas eu sei que numa dessa eu não entro. No Brasil, falamos aqui nesse final de semana, existe uma crise oficializada, inclusive nos órgãos públicos que nós temos, como por exemplo o IBGE. Se você for lá e procurar as classes de faixa etária que nós temos no Brasil, hoje no Brasil, adolescente é considerado até 25 anos de idade. Ou seja, se você tem 25 anos de idade, por favor, não entra nessa estatística do IBGE não, vira homem, vira mulher. 25 anos é homem, é mulher, tem que estar já na rua. Tem que deixar o mundo doméstico para enfrentar a vida. Mas tem muita gente vivendo como menininho, como menininha, aos 25 anos de idade. Por quê? Porque é aceitável, o mundo vivendo essa crise de identidade, e a gente vai aceitando essa geração Peter Pan que não quer crescer. Adultos, jovens, 45 anos de idade, 45 anos, já está vivendo uma transição na vida e ainda é considerado como jovem. Nós vivemos uma crise, meus irmãos, e que nós precisamos acordar, despertar, para que o mundo não entre na nossa vida, e que a gente não se conforme com a cultura deste mundo, mas que a gente permita que a contracultura, a cultura cristã, prevaleça da nossa vida, para que a gente não viva na igreja como vive o mundo. Eu quero falar hoje para os homens, e eu peço que as irmãs não se excluam dessa mensagem, mas que por favor se incluam também nela. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje para falar especificamente para uma classe que precisa ser despertada para assumir o seu papel, para entender a sua responsabilidade nessa terra e tomar uma posição literalmente de homem. Pastor, o que tem a ver o texto que você leu com o que você está falando? Tem tudo a ver. Primeiro, entender o que era o contexto de Corinto. Corinto era uma igreja que estava situada numa cidade portuária.
Era como fosse um Rio de Janeiro, um Santos. Nós atravessamos ali a Rio Niterói, e o Vian, a Riete ficou, olha quanto barco, e eu fiquei espantado, eu não tinha visto tanto navio. Tem muito tempo que eu não passo ali, eu sou de Teresópolis, mas moro há quase 30 anos em Goiás. O tanto de navio chegando. Eu me imaginei em Corinto, barco chegando, barco saindo. O que acontece numa cidade onde tem muito trânsito, onde existe essa ida e vinda, esse tráfego de navios, de gente, comércio, droga, prostituição, movimento, rodízio de pessoas, e a igreja de Corinto era essa igreja cheia, mas que transitava muita gente boa, muita gente ruim, e aquela igreja era uma igreja que tinha a presença dos dons, era uma igreja que tinha dom de profecia, tinha dom de cura, revelação, interpretação de línguas, era uma igreja que aparentemente era perfeita. Mas Paulo, que planta aquela igreja, ouve acerca dos problemas sociais internos que aquela igreja estava enfrentando, como por exemplo, no capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo vai condenar a divisão que havia entre os irmãos. Vocês estão criando grupinho na igreja, uns falam que é de Apolo, outros falam que é de Paulo, outros falam que é de Cefas, e tem o pior grupo que fala que é de Cristo, né? São aqueles mais espirituais. Não, eu não sou desse grupo aqui, eu não sou desse grupo, eu pertenço a Jesus. Esses eram os piores da igreja. Paulo vai condenar no capítulo 2 aqueles irmãos que estavam sendo tratados como crentes espirituais, mas que eram meninos. E ele fala: eu não consigo dar algo sólido para vocês, porque vocês ainda estão no leitinho materno. Vocês profetizam, vocês falam em línguas, mas existe no meio de vocês divisões. E Paulo começa a tratar os problemas daquela igreja, como por exemplo, o problema da divisão entre as mulheres, porque numa cidade portuária havia circulação de prostitutas, e naquele tempo uma prostituta era conhecida pelo cabelo. As prostitutas rapavam o seu cabelo, então o homem, quando ia procurar uma prostituta, quando ele via uma mulher sem cabelo, uma cabeça raspada, ele se aproximava dela para comercializá-la, porque ele entendia que ela estava disponível ali no mercado. O que acontece naquele tempo então? Aquelas mulheres prostitutas começam a ouvir dos milagres que estão acontecendo em Corinto e começam a entrar nessa igreja. Aí o problema acontece, porque as irmãs, ao invés de acolherem aquelas mulheres, começam a repeli-las. Ali, ó, aquela bagaceira, ali aquela baranga, não sei como é que é o termo que usa aqui, lá no Goiás é piriguete, é também aqui não, como é que é o termo aqui? Vocês não sabem, né? Vocês são crentes, né? Glória a Deus. Eu não sei esse termo, pastor, isso eu nem gosto de ouvir. Paulo então tem uma ideia divina para resolver um problema de ordem social, não era um problema de ordem absoluta, de doutrina absoluta, era um problema da igreja de Corinto. Vamos colocar véu nas irmãs, para quê? Que quando elas entrarem na igreja, ninguém perceba quem é e quem não é, está todo mundo de véu, está todo mundo igual. Então, para resolver esse problema, que as irmãs agora, ao entrar em Corinto, usam véu. Algumas igrejas pegam isso e acabam doutrinando a igreja a partir disso, que era uma situação de Corinto que não tem nada a ver com hoje. Paulo resolve o problema também, adressa o problema também da ceia. Vinho grego é bom, o time na Grécia é excelente, pão da Grécia é excelente. A turma estava entrando na ceia, que possivelmente era todo domingo, para comer e para beber, encher a pança. Então o pão era de graça, o vinho era de graça. Ao invés de discernir o corpo e o sangue, começa a tomar e beber, e encher a cara, e depois sai todo mundo feliz, aleluia. Paulo fala: vocês estão comendo e bebendo sem discernir o corpo. Por isso que tem uma turma em Corinto aí, ó, quebrado.
porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então existem muitos problemas, até que Paulo então chega no capítulo 12, no capítulo 13, para tentar resolver isso. E ele apresenta um caminho sobre modo excelente. Ele não despreza os dons, ele não despreza o movimento dos dons espirituais, mas ele fala: se vocês buscam os dons sem o zelo, se vocês buscam o dom sem buscar o amor, de nada adianta o que vocês fazem, porque o mais importante é o amor. Repita comigo: o mais importante é o amor. O mais importante é o amor. Por que o mais importante é o amor? Porque Deus é amor, ponto. E não existe nada mais importante do que colocarmos o nosso foco em Deus. Ouvimos isso hoje pela manhã. Quando a gente foca na gente, quando a gente foca do próximo, a gente faz por fazer sem a intenção correta. Quando o nosso foco é agradar o coração de Deus, o que o homem pensa, o que o homem diz a nosso respeito, pouco importa, porque para mim o importante é agradar aquele que me sustenta, o autor e consumador da minha fé. Você pode aplaudir o Senhor por isso nessa noite? Existem 4 formas de falar sobre amor no Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné. E quando se fala de amor, existem 4 perspectivas, 4 vertentes do amor. Primeiro amor, o amor filéus, que é o amor de amigo. O segundo amor, o storge, ou storge, que é o amor de família. O amor fraternal. Terceiro amor, o amor eros, da onde vem a palavra erótico, o amor entre homem e mulher, que é o que a maioria do mundo hoje entende o que é amor, de maneira errônea, errada. O amor de amigo é importante, o amor de família é importante, o amor de intimidade entre um homem e uma mulher é muito importante, mas quando não existe o amor ágape, o amor incondicional, o agapau, toda a nossa estrutura fica abalada e condicionada às circunstâncias da nossa vida. O que Paulo usa no capítulo 13 é apenas uma expressão. Ele não fala de eros, ele não fala de filéus e muito menos de storge. Em todo o texto, o que Paulo está falando é do amor ágape, o agapau, o ágape, o amor de Deus, o amor incondicional, o amor de uma via, o amor que prevalece em qualquer circunstância. Está falando de amor, mas chega um momento que Paulo agora está falando de tempo. E eu queria apenas que os irmãos repetissem comigo, ou lessem novamente comigo, o versículo de número 11, porque o versículo de número 11 é transicional, existe aqui um ritual de passagem. Paulo está falando de amor, sentimento, razão, mas agora no versículo de número 11 ele fala de tempo. Olha que interessante isso, isso é algo muito profundo. Ele fala: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, agora eu me tornei o quê? Diga assim comigo: homem. Eu me tornei homem, agora deixei para trás as coisas de menino. Irmãos, olha aqui para mim, isso é algo muito forte. Paulo está falando daquilo que é perfeito, o amor, mas de repente ele conta um testemunho pessoal. Ele fala: quando eu era menino, pensava, raciocinava, falava como menino, mas agora que eu experimentei o ágape, o amor de Deus, eu me transicionei das coisas de menino e me tornei um homem. Para Paulo, um homem deixa de ser menino. Para Paulo, uma mulher deixa de ser menina quando ela experimenta, ou quando ele experimenta o que de fato é o amor perfeito de Deus na sua vida. Porque o amor perfeito de Deus transiciona o menino para uma nova estação, a estação perfeita da maturidade. O termo que se usa aqui para menino é o micro. Quem aqui da época do microsystem? Do micro,
Micro-ondas é pequeno. Se quiser o maior, compra um forno maior. Mas se é micro, tem que ser pequeno, porque todo micro é pequeno. Micro é menino. Mas quando ele fala, agora me tornei o homem, a expressão é outra, não é mais micro, é antra. Não é anta. Fala para o seu esposo, você não é anta. Mas Deus quer que você se torne uma antra. O que é antra, pastor? Antra é o adulto. E o adulto, para o contexto do texto, significa aquele que está preparado para se casar. Logo, o casamento deveria ser compreendido como uma transição da meninice para a maioridade, da meninice para a estatura de um homem, de uma mulher perfeita, sendo que, infelizmente, existem muitos homens, meninos casando, permanecendo meninos casados e infelizmente não conseguem permanecer casados porque são meninos e estão vivendo, ou na melhor dizendo, sobrevivendo, sendo que Deus não chamou ninguém para sobreviver no casamento, Ele nos chamou para que nós tenhamos vida em abundância, inclusive nas nossas relações conjugais. Paulo era perseguidor, matava. Paulo vivia como literalmente um menino infantil, à busca de um preenchimento da sua alma. Mas esse preenchimento só aconteceu quando no caminho de Damasco ele tem um encontro com o Senhor Jesus e fica 3 dias sem comer, sem beber, sem enxergar. E naquele momento o que estava acontecendo era um batismo de amor pleno, o amor ágape, encontrando Paulo e falando, deixa de ser menino, para de perseguir o meu povo, e agora vai apacentar a minha igreja. Um outro texto para ilustrar isso está em João capítulo 21, e vocês conhecem muito bem esse texto, quando Jesus, depois da pesca maravilhosa, vai falar com Pedro, e ele fala assim, Pedro, tu me amas? Quem lembra desse texto? Por 3 vezes Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, sim Senhor, eu te amo. E a primeira resposta de Jesus é, então vai e alimenta as minhas ovelhas. Mas Jesus não para por aí, pergunta novamente, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo, então vai, apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus não para por aí, pela 3ª vez ele pergunta, e Pedro fica chateado. A Bíblia fala que Pedro se entristeceu. No inglês fala, se machucou. He got hurt. Mas é interessante quando a gente entende o contexto do original, porque na verdade Jesus está perguntando uma coisa e Pedro está respondendo outra. Aqui está a confusão toda. Já aconteceu com você em casa? Você está falando uma coisa, tua esposa está entendendo outra? É só comigo lá em casa, irmãos? Fala que é, fala. Fala que é só lá em casa, fala. Ou então a sua mulher está falando uma coisa e você está entendendo outra. Você fala assim, Jesus, tem misericórdia. Que língua estamos falando? É comum isso aqui em São Fidélis também? Ou é só em Goiás? Jesus está perguntando, Pedro, tu me agapau? Pedro está respondendo, sim Senhor, te filéu. Pastor, traduz isso para a gente. Jesus está perguntando, Pedro, tu me amas com amor incondicional? Tu me amas com amor de Deus? A resposta de Pedro é, sim Senhor, tu sabe que eu te amo como amor de amigo. Era outra dimensão. Pela 2ª vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me agapau? Tu me ama com amor incondicional? A resposta de Pedro é, Senhor, tu sabe que eu te filéu, tu sabe que eu te amo com amor de amigo. Na verdade, não era Pedro que tinha que se entristecer, na verdade era Jesus que estava triste com as respostas de Pedro, até que pela 3ª vez, Jesus enfatiza, Pedro, tu me agapau, tu me amas com amor incondicional? Agora a resposta de Pedro faz sentido, Pedro tem a revelação, desculpa, Senhor, tu sabes que eu te agapau, tu sabes que eu te amo com amor incondicional,
E Jesus fala, então, agora vai e apacenta as minhas ovelhas. Eu estou aqui nessa noite para te dizer uma coisa: você só vai ter amor, zelo, cuidado com o outro a partir de um encontro real com o amor de Deus. É o amor que nos transiciona da infantilidade, da imaturidade, para um outro nível, um outro patamar. O patamar de um amor que reflete a graça, a misericórdia e a compaixão do nosso Pai. Alguém que não tem um encontro, alguém que não tem a experiência do amor de um Deus Pai ou de um pai para um filho, não consegue entender essa mensagem. Agora, qual o problema aqui? É que nós temos hoje cerca de 65% da população brasileira, incluindo os homens, que não teve essa experiência com o pai terreno. Nós tivemos aqui 2 dias de uma experiência com esse seminário, com esse treinamento, que marca a vida de muita gente. Se você não veio, você perdeu. Mas quem veio, pôde perceber que você hoje é a somatória da criação que você teve. E o grande problema da nossa nação, meus irmãos, é que nós vivemos hoje uma crise de orfandade no Brasil. A gente fala de orfandade da África, do Haiti, mas o problema talvez maior do Brasil hoje é o que nós chamamos de subpaternidade. Somos órfãos de pais presentes. A subpaternidade é isso, é o pai presente desconectado da família. E nós estamos sofrendo uma crise hoje da geração dos quartos. Quem não assistiu a série Adolescentes, assista. Estamos hoje vivendo a geração dos quartos, cada um no seu quadrado, segurando a sua telinha. A telinha que afasta quem está perto e aproxima quem está longe. Existe proximidade, existe prosperidade, mas não existe conexão emocional, intimidade emocional, conexão espiritual zero, de uma geração que está crescendo órfão. E quando fala de amor, o que nós pensamos de amor é eros, é sexo, porque é isso que nos ensinaram. E por isso muitos homens vivendo como menino. Quem é o homem que vive como menino? Próximo slide. É aquele que não entendeu o poder que existe na nossa boca. Talvez eu vou falar algo aqui que talvez nunca foi pregado, nunca foi falado, porque a gente fala de tudo hoje no púlpito, pregamos de tudo, né, pastor? Mas poucas pessoas falam do poder espiritual que existe na nossa boca. E por não entender isso, nós estamos perdendo por onde? Pela boca. Porque Tiago vai falar que se você não controla a sua boca, você não consegue controlar o seu corpo. E se você domina a sua boca, a sua língua, você domina o seu corpo. O problema é que tem muito homem hoje que faz de tudo, homem bom, inteligente, mas quando abre a boca, quando vê um pedaço de carne, quando vê uma cerveja, quando vê uma cachaça, quando vê alguma coisa, ele não se controla. É homem dirigido pelas suas emoções, pelos seus desejos. Gênesis capítulo 3, eu não tenho tempo para falar mais sobre isso, mas o texto fala que Adão e Eva sabiam que de toda árvore poderia comer, contudo, jamais tocar na árvore que estava no centro do jardim. Mas um homem não consegue segurar o desejo do olhar, e o pecado entra por onde? Pela boca. E hoje tem muita gente que não entende que está pecando, que está perdendo pela boca. Porque não entende que a nossa boca é espiritual. Jesus vai falar que o que contamina um homem não é o que entra, mas é o que sai. Mas aquilo que sai precisa também entrar. A psicanálise freudiana vai falar que existe uma fase na vida de todo ser humano chamada da fase oral, que vai dos 0 aos 2 anos de idade. Ou seja, dos 0 aos 2 anos de idade,
todo desejo, todo prazer de uma criança é pela boca. Por isso tudo pela boca, é chupeta, é o peito. A satisfação de uma criança vem por onde? Até os 2 anos de idade? Pela boca, fala comigo, pela boca. A minha pergunta é, por que tem muito homem, gente grande, que ainda se diverte pela boca e não percebe que aquele que não controla a sua boca é considerado como uma criança? Meu filho, irmãos, ama doce, tem 7 anos, todo dia, eu vou pegar ele na escola, papai tem chocolate, papai tem sorvete. Se não dá, fica emburrado, mas está na fase ainda, controla, tudo bem, mas é criança, criança não tem controle, mas você, meu amigo, tem que se controlar. Você precisa tomar uma posição. Eu não vou para a igreja porque eu não deixo a cerveja. Cara, se você não consegue, por Jesus, deixar um gole de cerveja, um copo, 2, uma garrafa, você está vivendo como menino, sendo dominado pelas suas emoções. Homem que não se controla na maneira de comer. Eu fico vendo os homens comendo na igreja, misericórdia. Um homem, para se tornar homem, precisa entender que o amor foi tão grande, a doação foi tão grande, a entrega foi tão grande, que para ele qualquer sacrifício é pequeno e curto, diante do sacrifício maior de Jesus na cruz do Calvário, pela minha vida e pela minha família. Por isso ele paga qualquer preço que seja necessário, porque ele virou homem. Eu estou aqui nessa noite para te dizer uma coisa: cuidado, porque você é uma pessoa boa, pode ser uma pessoa boa, mas está perdendo por aquilo que entra, por não se controlar, por colocar os desejos e aquilo que você vê acima da razão maior de servir a Deus de coração, corpo e alma. Posso ouvir um amém por isso? Segundo lugar, um homem, para se tornar homem, ele precisa entender que esse homem, o maduro, ele se torna um líder espiritual da sua casa. E aqui nós temos uma confusão de valores, porque a nossa geração, especificamente a geração X, 40 anos para cima, da qual eu faço parte, foi uma geração que experimentou sofrimento, algumas pessoas dificuldade, algumas pessoas até fome, mas hoje, na maioria das famílias, nós não vivemos isso, porque a nossa geração foi fundamentada na identidade da performance, do trabalho. Então nós somos uma geração que trabalha muito, muito mais do que essa geração hoje que está na telinha, achando que está reinando e sabe tudo. Mas os extremos são perigosos, porque a gente hoje não só trabalha, a gente se mata de trabalhar. E a gente acha que o nosso papel como homem de casa é prover o pão, prover o leite. Isso é secundário, isso é importante, mas não é a prioridade para um homem espiritual, para um homem maduro, para um homem que entende o que de fato é amor. Porque mais importante do que prover é ser um sacerdote para a sua casa. E são fidelis, eu te garanto, não conheço você, não conheço a estrutura da sua casa, não conheço o contexto, são fidelis, mas nós estamos precisando urgentemente de homens que se tornem líderes espirituais e referências de autoridade moral para a sua família. Desculpa, pastor, a minha sinceridade, é uma vergonha para uma igreja de 130 anos reunir 250 mulheres e não ter um grupo de homens. Cadê os homens dessa igreja? É uma vergonha na minha igreja, irmãos. Nós vemos mulheres entrando, famílias. Cadê o homem? Está em casa assistindo Domingão do Faustão. Não, Faustão foi para outra empresa. Agora fala aí, irmã. Você é crente, desculpa, né? Não sabe, né? É outro lá que entrou no lugar do Faustão. É uma vergonha, meus irmãos. Nós temos mulheres sendo o alicerce, a cobertura, a estrutura espiritual de uma casa. É uma vergonha a gente ver mulheres pagando um preço de oração, clamando a Deus
pela conversão, pela libertação ou pelo despertamento dos seus maridos, e nós estamos achando que estamos arrasando, porque aqui em casa não falta do melhor, o melhor vocês têm aqui. Deus não te chamou para dar do melhor, Deus não te chamou para dar presente, Deus te chamou para estar presente na sua família. Melhor do que presente é estar presente, melhor do que dar presente e dar iPhone para os seus filhos, é ser um modelo de sacerdócio espiritual para o seu lar. Na minha casa, quando nós nos reuníamos à mesa, todos os dias, quem ora sou eu. Machista? Não, eu sou o líder espiritual da minha casa. E todos sabem disso, eu dou permissão para outros. Talvez você vai na minha casa um dia, eu posso pedir para você orar. Mas quem que determina a frequência espiritual da minha casa sou eu. Sou eu que fecho as portas todos os dias, ou quase todos, quando vamos dormir. Eu sou o primeiro a acordar todos os dias, mas sou também o primeiro a estar pronto para ir para a igreja. Eu sou o que mais jejuo na minha casa, e não me entenda mal por isso não, porque tem uns homens, irmãos, que só misericórdia. E deixa eu falar um pouquinho desses homens aí. Eu queria ter parado de pregar, me perdoa, tem mais um pouquinho, pastor? Quantos me dão 5 minutinhos, 10 minutinhos mais? Me dá 10, 20, 30, 40, 50, 60... Eu vou embora amanhã, irmãos. Quem vai ficar com a bomba é esse casal aí, ó. Chupa essa manga. Alguns homens que tem lá em Goiás, não tem aqui. Você conhece um homem tartaruga ninja? Tartaruga para chegar e ninja para sair do culto. Ah, tem também lá em Goiás o homem mestre dos magos. Se emburrar ele em casa, ele some de casa. Tem algum mestre dos magos aqui? Menino é assim, se emburrar, se não fizer o que quer. Mas tem também um homem carrinho de mão, só vai para a igreja no empurrão. Tem também um homem tempestade, é só chegar em casa que o clima fica ruim. Tem também o homem estrela cadente, sempre que a mulher passa perto dele, ele faz um pedido. Mas esse é o melhor, o homem marido Alexa, só faz alguma coisa se a mulher mandar. Eu estou aqui nessa noite para, com todo respeito e carinho, te dizer, homem, chegou a hora de você se posicionar como líder espiritual da sua casa. Os seus filhos estão clamando e a sua esposa está intercedendo, jejuando. Olha a magreza dessa mulher de tanto jejuar por você, filho. Essa mulher não aguenta mais ficar sem comer, porque o sonho de toda mulher não é um homem rico. Se tiver riqueza, melhor ainda, tudo bem, mas o sonho de toda mulher, eu te garanto isso, toda mulher dessa igreja que está aqui, o sonho dela é de ter um homem espiritual do seu lado, porque isso gera segurança emocional, não só para ela, mas como sua família. Posso ouvir um amém, irmã? Estou falando besteira aqui, irmãs? Não fala alto, não, você não vai emburrar contigo aí, ó, vai ficar emburrado. Terceiro, um homem maduro é aquele que assume responsabilidade. Ele não transfere responsabilidades, porque ele se tornou maior de idade. Quando você compra um carro, o que você faz? Transfere de propriedade, porque aquilo que está no meu nome me pertence. E quando você casa, o que você faz? Deveria passar essa mulher para o seu nome, né? Mas tem muito homem que não entendeu a sua responsabilidade de ter a propriedade da melhor parte que faz parte da sua vida. Recentemente, fui convidado para fazer um casamento de 2 jovens católicos da cidade, muito queridos.
Fui reunir com eles e perguntei: mas vocês são católicos, nunca foram na minha igreja, nunca me viram pregar, por que vocês querem que eu faça o casamento de vocês e não o padre de vocês? Aí eles falaram: não, porque a gente admira muito o senhor, blá blá blá, mimimi. Eu falei: tudo bem, e aí vai ser um prazer, um privilégio. Tinha até uma viagem, mudei minha viagem, eu gosto muito deles, a avó deles é da igreja, tudo, e aí acertamos os detalhes, dia 7 de tal, para cá, para lá, vai ser uma festa linda. Aí, quando foi terminar a conversa, eu perguntei: e quanto que vai ser o casamento civil? Aí olhou um para o outro assim: nós não vamos casar no civil. Falei: vocês não vão casar no civil? Então eu tenho uma notícia para vocês, eu não farei o casamento de vocês. Aí olhou um para o outro: mas como assim, pastor? Não, como assim digo eu. Como é que você, meu amigo, vai se juntar com essa mulher? Quando você compra um lote, você passa o lote para o seu nome? Claro, na hora. Pois é, e por que você não vai passar o nome da sua esposa para o seu? Vai deixar no nome de outro, meu filho? Vai que vem outro e pega. A gente não achava que era importante. Eu falei: não, esquece casamento na igreja, casa no civil, porque Romanos 13 fala que toda autoridade é concedida por Deus. Então, não adianta viver junto, toma uma posição: se vocês não se casarem, eu não caso vocês. Eu perguntei: por que vocês não vão se casar? A mulher começou a chorar e falou assim: pastor, é o meu maior sonho, ter o nome do meu esposo na minha certidão de casamento. Eu falei: filho, por que você então não coloca o nome dessa mulher na sua propriedade, filho? Ah, não, é porque, não, rapaz, coloca não, agora, e coloca essa mulher no teu nome, antes que venha um ladrão e leva, porque não está no teu nome, está livre, dando legalidade para o diabo, dando legalidade para os seus filhos. Vai lá fazer uma compra: ah, seu estado civil, solteiro. Ah, mas como assim? O papai não é casado? A mamãe não é casada? Mas como assim? Assume sua responsabilidade, rapaz. Para de ficar: ah, tenho medo, tenho receio de quê? Já é sua. Não tem coisa melhor na vida de estar aliançado, legalizado, abençoado, vai fluir tudo na sua casa. Para de ficar transferindo responsabilidade que é sua. Menino não quer responsabilidade, menino não tem maioridade. Enquanto tiver maioridade, não tem responsabilidade. Mas você é homem, você é um homem de Deus, você é abençoado. Casa hoje mesmo, fecha essa porta de brecha na tua vida, rapaz, fecha essa legalidade, assume a responsabilidade que é tua e para de transferir, os boletos estão no teu nome, rapaz. Isso é sério, no mundo espiritual, isso é muito sério. E por último, um homem se torna homem quando ele entende que a maneira de amar é incondicional. E aqui eu fecho e termino. Paulo só deixou de ser menino quando ele compreendeu e experimentou esse amor. Nós somos uma geração, uma cultura que nós idolatramos as mulheres, as mães, a despeito dos homens e dos pais. Por quê? Hoje nós estávamos correndo aqui na cidade e eu vi um rapaz sem camisa, fortão, e atrás na tatuagem deve assim: amor de mãe. Amor de mãe. Eu pergunto: onde estava esse pai? Porque o sonho de toda criança, e não entendam-me mal, vocês vão compreender o que eu estou falando, mamães. O sonho de toda criança é ter um homem, um pai que ama incondicionalmente a sua família, mas também a sua esposa. O pai não é superior à mãe, mas recebeu um papel diferente da mãe, porque o pai, para um filho, é um Deus de carne e osso. Logo, para toda criança, a referência espiritual, a referência de amor é o pai. E quando esse pai não existe a compreensão desse amor. E muitos de nós aqui hoje estamos ouvindo essa palavra e falando: eu não consigo entender isso. Por quê? Porque nós não recebemos o amor que esperávamos receber quando éramos crianças. Só que a gente não consegue entender que isso precisa ser substituído, tratado na nossa vida.
E isso só acontece quando eu compreendo o que é o amor incondicional de Deus. É o ágape que prevalece, é o ágape que faz a transição, é o amor de uma via, é o amor de Deus sobre a nossa vida, que faz toda a transição da infantilidade para uma vida de maturidade. O amor incondicional não espera receber nada em troca, porque quem gosta de barganha é criança. Eu liguei para o meu filho agora à noite, ele pediu bênção, eu já abençoei, falamos, a terceira palavra dele foi: papai comprou presente? Sim, filho, já comprei seu presente. O que é, papai? Porque a criança, ela não está preocupada em dar, ela está preocupada em receber. Se você ler o texto que nós acabamos de ler em Coríntios, vai perceber que o amor, ele não pensa nele, ele prioriza o próximo. Nós precisamos nessa noite levantar uma geração de homens neste lugar, que entendam que o verdadeiro amor na relação conjugal, na relação familiar, é aquele amor que dá sem esperar nada em troca. Para concluir, conto a história que aconteceu há mais ou menos 10 anos atrás entre eu e minha esposa. Entendendo esse contexto e participando do Mundo Precisa de um Pai, eu percebi que o amor que eu tinha pela Yara, já casada há muito tempo, era um amor condicional. E certa feita eu sentei à beira da cama com ela e falei: meu bem, eu preciso te confessar uma coisa, o Espírito Santo estava me incomodando. Eu falei: eu quero confessar aqui hoje para você, que nós estamos casados há 10 anos, mas não te amo. Ela regalou o olho e desceu uma lágrima do olho dela. Como assim? Acabou tudo? Eu falei: não, calma. Só quero te falar que até aqui o que me sustentou em você foi a graça de Deus, mas por tantas vezes eu vivi como menino diante de você, porque quando eu chegava em casa, sentava no sofá e não via o meu prato pronto, eu ficava já irado, porque eu entendia que isso era amor, eu entendia que eu tinha direito para isso. Quando eu estava no sofá assistindo televisão e te pedia um favor, bastava passar 1 minuto, eu já ficava irado, zangado, e acabou o dia. Para piorar, quando à noite eu te procurava e você falava não, eu pensei por várias vezes: será que casei com a mulher certa? Eu vivia como menino, porque homens que se emburram diante do não entenderam o que é o amor incondicional e muito menos foram batizados no amor de Deus Pai. Eu falei: me perdoa, porque até aqui eu te amei com meu amor. E ela me interrompeu e falou assim: eu quero também te pedir perdão então. Por que, meu bem? Porque também eu não te amava. Aí a casa caiu. Falei: sério? Sim. Por várias vezes eu me emburrava, me irritava. Por várias vezes eu pensei: será que casei com o homem certo? Porque quando você não fazia a minha vontade, eu me tratava como uma criança. Naquela noite eu pedi perdão, fizemos uma nova aliança, e eu quero dizer para você que com 22 anos de casado, estou vivendo a melhor fase da minha vida com a minha esposa e com a minha família, porque o amor incondicional de Deus me tirou de uma dimensão de infantilidade e imaturidade, e agora me colocou na posição de um homem maduro, preparado para casar, um homem que entendeu de fato o que é o amor de Deus. Eu quero orar nessa noite por vocês. Eu quero orar nessa noite porque o texto termina: agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o mais importante, o que é? É o amor. É tempo de separar os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Nós não podemos mais ficar perdendo tempo, porque tem muito homem ganhando no trabalho e perdendo em casa. Muitas famílias vivendo na igreja, muito pior do que as famílias que não vêm para a igreja. E sabe de uma coisa, irmão? Sabe o que mais inveja uma pessoa no mundo? É o seu casamento.
Assim como o que mais encanta numa pessoa é um casamento harmonizado, um casamento onde a família tem harmonia, um casamento onde uma família tem sintonia, um casamento onde uma família tem conexão emocional e uma conexão que acontece a partir de tudo dessa conexão com o Abba, com o Pai. Para concluir, eu quero te dizer uma coisa: você não vai se tornar homem e você não vai se tornar mulher sem antes ter uma experiência com o amor do Pai. Eu quero orar nessa noite, porque tem muitos homens aqui que nunca receberam um abraço de pai, e nós vamos fazer algo profético aqui nessa noite. Você vai receber um abraço de pai. Pastor, eu sou velho já, que vergonha. Não, eu recebi um abraço desse com 40 anos de vida, porque tive um pai maravilhoso, mas eu não conheci o amor perfeito de um pai na minha casa. Meu pai era trabalho, 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 bruto, 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 porque homem não chora, homem não abraça, homem trabalha, porque homem que é homem trabalha. E essa foi a minha construção de identidade na minha vida. Mas um dia, no encontro com o Espírito Santo de Deus, Pai, eu fui batizado no amor. E hoje eu falo todos os dias para minha esposa, para os meus filhos, o que mora comigo e o que não mora comigo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu choro, eu peço desculpa, peço perdão, eu peço ajuda, porque um dia o amor do Pai me encontrou, e aquele Marlon menino ficou no passado, porque agora é um maduro, imperfeito, mas que entendeu que o amor incondicional é o que deve prevalecer nas nossas relações. Vamos ficar de pé. Eu quero orar nessa noite. Existe um texto que eu escrevi, eu vou ler esse texto rapidamente, e eu quero chamar aqui à frente, num ato profético, homens que talvez não receberam um amor de pai. Todo homem precisa de um homem de referência na sua vida. Pastor, eu estou com 90 anos, você precisa. Tenho 100 anos, você precisa de um homem de referência na sua vida, para pedir bênção e para se submeter, porque Deus não chamou nenhum homem para andar sozinho. Ele viu um homem sozinho e falou: não é bom que ele esteja só. Eu vou ler esse texto, e quando eu terminar de ler esse texto, eu quero pedir pastor Hermínio, quero pedir Vian, que estava aqui, não está mais, cadê ele? Eu quero chamar os pastores dessa igreja para se posicionar aqui, e você vai vir aqui na frente. Nós vamos orar, e eu quero que você receba um abraço de um pai, como você nunca recebeu. Um abraço de 6 segundos, porque é no 6º segundo que o teu corpo vai liberar oxitocina, dopamina. São 6 segundos que você precisa para se conectar num abraço com alguém. E nós vamos orar aqui juntos. Você vai receber um abraço e você vai ficar aqui na frente. E nós vamos orar para que hoje você seja batizado pelo amor de um pai perfeito, para que você possa transicionar e deixar as atitudes, os comportamentos que às vezes por pequenas coisas estão atrapalhando as suas relações. E eu quero profetizar que amanhã vai ter homem ligando para o pastor Hermínio e falar: pastor, eu quero começar o ministério de homem nessa igreja. Pastor, nós vamos bagunçar essa cidade, nós vamos levantar uma geração de homem nessa cidade, nós não vamos nos omitir mais, não vamos. Perguntei para a Vanuse qual foi o número de mulheres que vocês colocaram aqui no último encontro. Ela falou 250 mulheres, irmãos. Nós vamos colocar 250 homens, 251 homens nesse lugar, no primeiro encontro desse lugar. Pode chamar os cachorros, tudo, vai aqui com todo respeito, no asilo, traz os velhinhos para cá. Nós vamos encher essa igreja de homem,
Porque uma igreja forte é uma igreja que tem homens posicionados como líderes espirituais dessa casa. É um homem que gera segurança. É um homem posicionado que faz a diferença. É um homem de pé, segundo Jesus, que vai transformar a sua casa e vai transformar a sua cidade. O amor é o caminho excelente. Uma igreja com dons é boa, mas a igreja amorosa é muito melhor. A igreja que serve é boa, mas a igreja que ama é muito melhor. A igreja cheia é boa, mas sem amor nada adianta. A igreja com bom louvor, boa palavra, é bom, mas se não tiver amor, vai virar espetáculo. A igreja que ora toca o coração de Deus, mas uma igreja que ama toca o coração de Deus e o coração do próximo. Enfim, o caminho para uma igreja crescer e ser relevante em São Fidélis e no reino é o caminho do amor, pois o amor é o caminho mais excelente. Então, para os religiosos, o amor é uma opção, mas para os cidadãos da PIB de São Fidélis, o amor é a única opção. Eu quero chamar os pastores aqui à frente. Você que é homem, enquanto essa música é cantada, você vai vir aqui e você vai receber um abraço. E quando todos nós estivermos aqui, eu vou orar por você, porque esse vazio que existe na sua alma, esse desejo, essa expectativa pelo amor de Pai, vai se manifestar, vai trazer cura e vai trazer libertação nessa noite. Se você é homem e tem coragem, se você é homem e quer se posicionar hoje, está em cima, na galeria, está aí no fundo, está aqui na frente. Eu sou líder dessa igreja, não tem problema. Mas se existe um vazio do coração para o amor ser preenchido, vem aqui na frente, receba um abraço e eu vou orar por você logo depois. Então vai para o seu lugar, nós vamos cantar em nome de Jesus, e o Espírito Santo de Deus nessa noite vai curar feridas, relacionamentos serão restaurados, famílias serão nessa noite reconciliadas. Nós vamos fechar a porta do divórcio nessa igreja e nessa cidade. Abracem esses homens, recebe um abraço de pai, recebe um abraço de pai. Vamos lá. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui neste lugar. Visita esses homens.